Fala galera, sou o professor Isaac Soares do canal Estude Mais Física e do site também estudemasfisica.com. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dilatação. É um fenômeno que ocorre por causa da variação de temperatura. Se você aumenta a temperatura, ele dilata, e se você diminui a temperatura, o material pode comprimir, diminuir o volume ou aumentar o volume. Então, a dilatação, nesse caso a gente vai focar na dilatação dos sólidos. A dilatação dos sólidos ocorre em três direções. Se são três direções, no caso vai ser o volume. Então eu posso dizer que a dilatação do sólido ocorre sempre em três dimensões. No caso é o volume desse objeto que aumenta ou diminui com essa variação de temperatura. Mas como assim? Sempre ocorre nessas três dimensões se a gente estuda um tipo de dilatação linear. Que a dilatação linear ocorre em uma dimensão. Vê só, o objeto ele vai ter três dimensões, mas aí vai depender do objetivo que a gente quer estudar. Exemplo bem simples aqui. Quando você tem um fio no poste, o comprimento desse fio ele é muito maior que a espessura do fio, ou seja, altura e largura. Então, a gente acaba desprezando essa largura e essa altura em relação ao seu comprimento. E aí, por isso que a gente estuda dilatação linear, que ocorre em apenas uma direção ou uma dimensão. Isso vai ocorrer em trilhos de trem, Você só está querendo ali, o objetivo é dilatar o comprimento, porque a espessura e a largura é desprezível em comparação com o comprimento. E aí você pode notar que às 6 horas da manhã, o fio perto da sua casa ele vai estar um comprimento. Se você observar às 13 horas, ele vai estar fazendo uma curva maior por causa desse aumento de temperatura, por causa da dilatação que ele vai ocorrer. E essa dilatação que ocorre no fio é uma dilatação linear. Então, vem-se embora estudar dilatação linear. Vê só. Imagine que você tem uma barra de comprimento inicial L0, tá? E você variou a temperatura dela, aumentou a temperatura em um certo valor, Δθ. Você aumentou essa temperatura. Perceba que essa barra aqui, ela aumentou o tamanho. Eu estou desprezando a dilatação na altura e a dilatação na largura. Só estou considerando o comprimento dela. Então percebe que a dilatação que a barra sofreu foi exatamente esse tamanhozinho aqui, que a gente pode chamar de ΔL. E como é que eu posso calcular o ΔL? De maneira bem rápida, usando a matemática aqui do problema, você percebe que o ΔL vai ser o L maior menos o L inicial, certo? Então, usando a matemática do problema, a gente consegue perceber que o ΔL é isso aqui. Mas eu quero calcular o ΔL se eu não souber o tamanho de L. Ou eu quero calcular o L, apenas eu vou ter o L0. Como é que eu vou fazer isso? De maneira experimental ou empírica, foi visto que o ΔL ele vai ser proporcional, isso é o sinalzinho de proporcionalidade na matemática, ele vai ser proporcional ao comprimento inicial da barra. Ou seja, percebe, se eu tenho uma barra de 10 centímetros de um certo material e uma de 20 centímetros do mesmo material, e eu variar a temperatura delas, a mesma variação, quem vai dilatar mais? Quem tem o maior comprimento inicial. Então, o ΔL vai ser proporcional ao comprimento inicial. Mas também é proporcional à variação de temperatura. Já isso é fácil de você perceber. Quanto mais eu aumentar a temperatura, maior vai ser a variação do comprimento, mas ela vai dilatar, certo? Então, o ΔL é proporcional a isso. Para a gente transformar isso numa igualdade, basta colocar apenas um coeficiente. Esse coeficiente depende do material que é feito. Por exemplo, um material metal pode dilatar mais do que o plástico. Então, depende do material. E aí, a fórmula ou a lei fica exatamente essa aqui, ó, L0 multiplicado pelo alfa, que é o coeficiente de dilatação linear.
tá? Então, essa aqui é a fórmula que a gente utiliza para dilatação linear, ou seja, dilatação em uma dimensão. Vamos lá, para uma legendazinha. O que é o ΔL? Está aqui uma legendazinha. O ΔL é a variação do comprimento, o L0 é o comprimento inicial, o Δθ é a variação de temperatura e o α é o coeficiente de dilatação linear. Vamos analisar agora qual é a unidade de cada um. Olha, no Sistema Internacional de Unidades, o ΔL, como a gente está falando de comprimento, ele pode ser medido em metros, certo? E aí o L0 também vai ter que ser medido em metros. Na hora do cálculo, você pode colocar centímetros? Pode sim, é de boa. Você vai ver já já o que eu vou fazer de análise dimensional. Se quer aprender mais sobre análise dimensional, eu vou deixar um cardzinho aqui que tem uma aula sobre unidades de medida, tá? Para você descobrir a unidade de alguma grandeza. Então, vou deixar o cardzinho aqui para você acessar o meu vídeo. Olha só. O Δθ, no Sistema Internacional de Unidades, que é a temperatura, é o Kelvin, mas a gente está falando de variação. Então, eu posso usar o graus Celsius. Por quê? A variação de Celsius é igual à variação de Kelvin, tá bom? E o alfa? Aí, é importante você ver o vídeo, porque é o seguinte, para eu descobrir o alfa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa fórmula e se eu quero a unidade do alfa, eu vou passar todos os outros termos para o outro lado, isolando ele. E aí percebe que vai ficar o ΔL dividido por L0 vezes a variação de temperatura. Tá bom? Aí, ó, vamos lá, vamos substituir aqui pelas unidades. O alfa vai ter ΔL, a gente viu que pode utilizar em metros, dividido por L0, que é em metros também, vezes a variação de temperatura, que é graus Celsius. Olha a unidade do alfa. A unidade do alfa é metros por metros graus Celsius, tá? O que é que significa isso? Que se um objeto ele tem 1 vezes 10 a menos 5, né, o alfa, é que ele vai variar 1 vezes 10 a menos 5 metros a cada metro de comprimento inicial a cada grau Celsius, tá? Mas percebe que a gente não tem mania de escrever assim. Isso é bom para a interpretação. A gente tem mania de chegar aqui, ó, metro dividido por metro. Por isso que eu disse para você que eu posso utilizar centímetros e centímetros, tá bom? E aí você vai encontrar a unidade do alfa igual a 1, que ficou em cima, sobre graus Celsius. Ou a gente pode graus Celsius a menos 1. Essa é a unidade do alfa, certo? Mas para interpretação, melhor essa unidade. E o alfa, ele tem um valor muito pequeno, tá? Na ordem de grandeza, colocar aqui OG, ordem de grandeza do alfa, é de 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, é um número muito pequeno. Lembrando, 10 a menos 5, né? 0,0000 o valor do alfa. Então, ordem de grandeza 10 a menos 5. Isso aqui vai ser importante para a gente aplicar no segundo tipo de dilatação, que é a dilatação superficial. Então, resumindo, a gente tem aqui a lei da dilatação linear, tá bom? E a gente viu a legendazinha aqui e a gente viu como é calculado o alfa, no caso, qual unidade é o alfa e qual é a ordem de grandeza. A próxima é dilatação superficial, ou seja, em 2 dimensões. Vamos embora. Vamos lá para a dilatação superficial. Ela vai ocorre onde a gente enxerga a dilatação superficial, que é referente à área. Na cerâmica de casa, por exemplo, a gente não está interessado com a dilatação na altura dessa cerâmica. A gente está interessado na dilatação da largura e do comprimento dessa cerâmica. Por isso que a gente tem que dar um espaçozinho entre uma e outra para que não ocorra a dilatação e essa dilatação venha causar problemas no seu piso futuramente. Então, com o aumento de temperatura, ele aumentou a área, aumentou a superfície. Para isso, a gente vai utilizar o S como grandeza, tá? A gente vai utilizar como superfície.
Lembrando que o linear ele é ΔL L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Se eu quiser encontrar o L final aqui, eu posso substituir o ΔL por L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Por que isso? Porque a gente vai usar também a linear aqui. Como assim usar a linear na superficial? Já já você vai perceber. Olha só, eu passo o L0 para o outro lado, somando, eu vou encontrar vezes a variação de temperatura. L0 eu posso colocar em evidência. Então eu tenho que L vai ser L0 multiplicado por 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Se não entendeu, dá uma pausa, volta esse vídeo e percebe o que eu fiz aqui. Eu coloquei L0 em evidência, beleza? Olha o seguinte agora. Eu quero que você perceba que ele tinha um comprimento aqui inicial, vou chamar de x0, porque está no eixo x, e ele tinha uma altura aqui, no caso, inicial, y0. Ele aumentou e foi para x, e aqui para y. Percebe isso? Olha só, por que eu fiz isso? Se eu utilizar apenas o eixo x, ocorreu apenas uma dilatação linear no eixo x. E no eixo y também. Como a gente só sabe até agora esse tipo de dilatação, eu vou aplicar, ó, para o eixo x, você vai ter que x final, olha a lei da superficial, x final vai ser igual a x inicial multiplicado por 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Já já você vai entender o que eu estou fazendo aqui. Olha só, para y, você vai ter y igual, mesma fórmula, y0 multiplicado por 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Mas como é que eu posso unir isso e calcular pela área? Ou seja, a superfície. Eu posso chegar aqui e multiplicar essas duas equações. Olha se eu multiplico essas duas equações. Eu vou encontrar y vezes x igual a y0 vezes x0 multiplicado por 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Só que isso vezes isso mesmo dá isso ao quadrado. Galera, olha para essa figura aqui. X vezes y é quem? É exatamente a área, né? Olha, então eu vou dizer que a área final, y0 vezes x0, é a área inicial, olha. A área inicial vezes, agora isso aqui. Isso aqui é um produto notável. Aí, lembra, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha como vai ficar. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá aqui. Aí lembra que agora há pouco, a gente na linear, a gente falou que a ordem de grandeza do alfa é na ordem de 10 a menos 5. É um número muito pequeno. Imagina 10 a menos 5 ao quadrado. Dá 10 a menos 10. Então isso aqui é tão pequeno que a gente pode desprezar. Eu posso, ó, simplesmente desprezar esse valor, tá bom? Então, desprezando esse valor, sobrou só isso aqui. Então, vamos ver como fica agora. A é igual a A0, que multiplica 1, mais 2 vezes 1 é 2, alfa vezes a variação de temperatura. Olha só, está muito parecido com essa equação, não está? Só que aqui eu estou falando de área, aqui eu estou falando de comprimento. Olha, se eu multiplicar, abrir essa equação, essa área vezes esse termo, eu vou encontrar que a área final é igual à área inicial mais a área inicial multiplicado por 2 alfa vezes a variação de temperatura. Passando a zero para o outro lado, negativo, ele vai ficar A menos A0
igual a A0 multiplicado por 2α vezes a variação de... Olha o seguinte, A menos A0, como eu fiz aqui, né, L menos L0, é a variação. Então, é delta A igual a A0. Galera, olha agora. Esse 2α é o que eles chamam de... Aqui é o coeficiente de dilatação linear e eles podem chamar de beta. Onde beta vai ser 2α, que é, no caso, o coeficiente superficial, tá? De dilatação superficial. Olha, então eu tenho aqui a lei da dilatação, no caso, superficial. Ou para ficar com o mesmo nome, eu posso dizer, para ficar com a mesma letra, como eu disse, ó, delta S igual a S0 vezes o beta vezes a variação de temperatura. Para dizer que é superfície. Tanto faz. Beleza? Então, percebe que essa lei é praticamente igual a essa. Só que muda é o coeficiente de dilatação, onde beta vale 2 vezes alfa. E beta é o que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. Beleza? Galera, não é preciso saber fazer ou operar isso aqui tudo não, tá? O que você precisa é aprender a aplicar a lei, a função aqui, que é o delta A igual a A0 vezes beta vezes delta θ. Lembrando que beta vale 2α. Então, o que você precisa fazer é isso, como a gente aprendeu aqui também na linear. Eu só quis mostrar para você que existe uma relação entre beta e alfa, que é o coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear. Olha, mas no começo a gente falou que a dilatação dos sólidos ocorre em 3 dimensões ou 3 direções. Mas a gente viu que, de acordo com o objetivo da gente, a gente encontra a linear e a gente encontra a superficial. E falta agora estudar a volumétrica. Então, vem comigo estudar a volumétrica agora. Então, a dilatação volumétrica ocorre em 3 dimensões ou 3 direções. Ó. E aí, como é que a gente pode descobrir agora a lei da dilatação? Eu posso usar a linear de novo? Olha, pode sim. Ó. Se eu olhar para esse eixo, eu vou dizer que ele era x0. Se eu olhar para esse aqui, é o x, é o y0, perdão. Se eu olhar para esse, eu vou dizer que é o z0. Nesse caso aqui, eu tenho x, eu vou ter desse lado y, e aqui eu vou ter o z. Galera, então quer dizer que eu posso aplicar a lei da dilatação linear para cada dimensão aqui? Sim. Olha, se eu aplico para o eixo x, vou botar assim para x, para y e para z. Vê só, x vai ser quem? X vai ser x0 multiplicado por 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Para y, y igual a y0 multiplicado por 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. E para z, z0, 1 mais alfa vezes a variação de temperatura. Multiplicando tudo isso, você vai encontrar x vezes y vezes z, que vai ser o volume final, vezes isso aqui vai ser o volume também inicial, e isso aqui vai ser ao cubo, né? Então, o produto notável do cubo. Eu não vou abrir aqui, porque você já aprendeu aí, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Se eu tenho isso aqui, eu vou encontrar essa equação, olha. V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. Por que gama? Porque vai aparecer 3 alfa. Então, gama quer dizer que gama é 3 alfa? Sim. E alfa vai ser o que a gente chama de coeficiente de dilatação volumétrica. Beleza?
Então, a gente achou a relação entre beta e alfa e a gente achou a relação entre gama e alfa também. Por quê? Na maioria das vezes a questão traz o alfa e não dá nem o coeficiente de dilatação superficial nem o volumétrico. Você precisa saber esta relação. Galera, então temos aqui, agora finalizamos a dilatação volumétrica dos sólidos, tá bom? Qual é a próxima aula? A próxima aula é estudar a dilatação dos líquidos. Na dilatação dos líquidos, como o líquido ele não tem forma definida, mas tem volume definido, vai ocorrer sempre a dilatação volumétrica. Ele sempre vai seguir essa lei, beleza? Mas isso fica para uma próxima aula, para não estender muito essa aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, Estude Mais Física, e também visita o nosso site, que é o www.estudemasfisica.com. Um abraço para vocês e até a próxima!